Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse nosso canal Café com Economia. Bom, hoje o nosso papo vai ser com o querido professor Sidney, ele que já é um grande, sempre fala com a gente aqui, ele é muito parceiro desse nosso canal Café com Economia. Bom, nesse Café então com Economia, nós vamos falar sobre a nova alta na taxa de juros Selic e suas implicações na economia. Então, o que isso traz de consequências para a nossa economia? Então, o nosso convidado, como eu disse, é o professor Sidney Silvério, ele que é economista, analista de investimentos, delegado do Corecon Paraná e professor universitário, e ainda é presidente da AFUEM. Quanta coisa, hein, professor? Pois é, um pouquinho, né? Sobra tempo ainda para falar aqui com a gente no canal, hein? Opa, com certeza. Então tá bom, professor. Bom, para começar, então, a falar um pouco desse nosso assunto, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, ele levou agora no dia 16 de junho novamente a taxa básica de juros, a Selic. Ela passou, então, de 3,5% para 4,25% ao ano. Foi a terceira alta consecutiva que nós tivemos nos juros. Professor Sidney, o que está levando a taxa de juros a subir novamente? Já que a taxa Selic ela estava em queda desde o ano de 2016, né, ela foi reduzida bastante, drasticamente agora no ano de 2020, passando para o seu novo patamar histórico, chegando até a 2%. Então, o que faz essa taxa estar se elevando tanto? Bom, vamos lá. Olá a todos. É um prazer estar com vocês nesse bate-papo falando sobre alteração na nossa taxa básica de juros. Bom, num primeiro momento, nós precisamos olhar a concepção dessa taxa. Então, a taxa Selic, ela orienta tanto o regime de metas de inflação, que é a sistemática de política monetária adotada pelo nosso Banco Central no ano de 1999. Então, naquele ano, o Banco Central ele mudou o regime cambial de fixo para um câmbio flexível. A âncora da economia era o regime de câmbio fixo, e a partir desta mudança, a economia ficou à deriva. Então, foi necessário encontrar uma nova sistemática para ancorar o sistema de preços, e essa sistemática foi a adoção do regime de metas de inflação. Então, a taxa básica é um componente deste modelo de gestão. Então, toda vez que a inflação ela começar a subir, acelerar, que é o que a gente verifica nos últimos 12 meses, né, o IPCA, que é o índice que é acompanhado pelo Banco Central, ele está acumulado em 12 meses num patamar de 8,06%. E o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, que é a inflação do aluguel, está em 37,04%. Obviamente que esse índice, além do custo ao consumidor, ele capta principalmente as questões cambiais, também o custo da construção civil e o preço no atacado. Então, a gente percebe que o nível geral de preços ele está aumentando e acelerando. Então, o Banco Central, para tentar conter este retorno do dragãozinho, ele começou a subir a nossa taxa básica de juros. Além das subidas, né, das alterações para cima que nós verificamos no ano de 2021, o Copom ele deixou um viés de alta, ou seja, no próximo encontro ele pode subir mais 0,75%. Então, a causa é o controle inflacionário. E isso tem impactos, né, para a economia. Você quer perguntar? Eu já falo. Professora, o seu microfone ficou mudo. Ah, verdade, desculpa. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, professor. Quais são as implicações que isso vai trazer para a economia? O que esse aumento na taxa Selic pode trazer para a nossa economia? Bom, vamos lá. Eu vou separar em
dois grupos de análise. O primeiro, setores beneficiados por essa elevação na taxa Selic. Os bancos, obviamente, se a taxa básica está subindo, as demais taxas, como o cartão de crédito, conta garantida, cheque especial, crédito pessoal, crédito consignado, também acaba se elevando. E quase a metade do lucro dos bancos vem exatamente do spread bancário, né? A diferença entre as taxas de captação e de aplicação. Então, primeiro setor beneficiado, setor bancário. Aqui, obviamente, está incluso Caixa Econômica, cooperativas financeiras. O segundo setor é o setor das seguradoras. Então, quando nós pagamos o seguro residencial, o seguro do veículo, o valor recebido pelas seguradoras, elas aplicam na renda fixa, principalmente em títulos públicos. Então, se a taxa básica de juros está subindo, produtos pós-fixados de renda fixa e também os híbridos, que tem um componente de juros mais o IPCA, está melhorando a sua remuneração. Então, as seguradoras, nós podemos colocar como segundo setor beneficiado. Os importadores, né, o agronegócio, que depende de insumos importados, também o setor de alimentos, né, o pão francês. Nós importamos uma quantidade muito grande de trigo. Então, os importadores acabam sendo beneficiados, por quê? Com a taxa Selic subindo, nós temos uma entrada de divisas na economia. Sejam aplicações nos próprios títulos públicos, Tesouro Direto, ou outros títulos privados de renda fixa. Então, a taxa elevada, ela fica atrativa e os investidores externos, que são amantes do risco, eles acabam optando por correr um risco um pouco maior, mas ter uma remuneração muito interessante. 4,25 para quem vai investir no Tesouro Selic é muito maior do que 0,25 de investir em título americano, por exemplo. Então, nós temos esses setores beneficiados, esse movimento de apreciação na taxa de câmbio, tanto é que ontem nós tivemos, em algum momento, a taxa de câmbio abaixo de R$5. Então, a gente já consegue perceber todo esse movimento. Os setores prejudicados, aí é o setor da economia real. Então, as construtoras, porque se a taxa Selic sobe, o custo de financiamento imobiliário também vai se elevar. Então, possivelmente, nós temos aí um encarecimento no crédito imobiliário, além das demais mobilidades de crédito. E o varejo, de forma geral, com juros mais altos, o consumidor ele vai pensar duas vezes em fazer compras, principalmente compras parceladas, compras financiadas, seja nos crediários das lojas ou até mesmo parcelando no cartão de crédito. Até porque, se não consegue pagar a fatura 100%, os parcelamentos oferecidos pelo nosso Sistema Financeiro Nacional é elevado, né? Você vai encontrar taxas aí de 7,5% ao mês a mais de 10 pontos percentuais, que passa de 100% o custo efetivo total, mesmo no parcelamento. E se você considerar o custo da operadora, nós vamos encontrar taxas superior a 30 pontos percentuais ao mês. É isso mesmo. Isso é Brasil, infelizmente. Então, a gente consegue olhar para a conjuntura da economia brasileira e destacar aí esses setores beneficiados e setores que serão prejudicados com as elevações que a gente verifica na taxa Selic. Professor, e esse aumento da taxa Selic, ele também pode prejudicar tanto o consumo como investimento, e aí também, nesse caso, frear o crescimento do nosso PIB? Mais ainda, né, porque já que nós tivemos aí uma grande redução do PIB, do crescimento da economia no ano de 2020. Isso também pode impactar no nosso PIB? Bom, o setor real, quando a gente fala setor real, é o mercado de bens e serviços, mercado consumidor. A maior proporção do produto interno bruto vem do consumo das famílias, no caso do Brasil é cerca de 70%. 70% da nossa riqueza vem do consumo. E, obviamente, o consumo com um custo de crédito mais elevado, ele tende a diminuir o ritmo, né? Você tem um freio no consumo.
E as empresas também, com projetos de investimento, com financiamento via Sistema Financeiro Nacional, acabam postergando a implementação de projetos de PDNs. Então, a gente tem, para o setor produtivo, tanto o consumo das famílias, como formação bruta de capital, que seria um investimento das empresas também, de certa forma, sendo prejudicados. O único investimento que acaba beneficiado pela Selic alta são títulos de renda fixa. Então, lá no Tesouro Direto, o próprio Tesouro Selic, que agora foi para 4,25% ao ano, a poupança está pagando 70% disso, não dá nem 3% ao ano, e o Tesouro IPCA+, que ele tem um componente fixo de juros, mais a variação do IPCA. Então, os títulos públicos estão sendo beneficiados, os pós-fixados e híbridos, e os títulos privados também. Então, CDBs, letras de câmbio, LCIs, LCAs, que tem indexação pela taxa CDI. A taxa CDI, ela acompanha a taxa Selic, então é o mesmo valor, uma mudança que aconteceu há 2 anos atrás. Os títulos híbridos e os pós-fixados privados também têm uma remuneração melhor. Eu posso compartilhar uma tela rapidinho, professora? Claro. Para eu destacar o que eu acabei de falar. Então, pessoal, em termos de mercado financeiro, olhando os produtos disponíveis na nossa economia, então a poupança, pela regra nova, ela está remunerando, com Selic abaixo de 8,5%, 70% da taxa Selic. Então, está ali, 2,98%. A efetiva, nos últimos 12 meses, 1,57%. Então, Tesouro Selic, CDBs, letras de câmbio, outros produtos de renda fixa que remuneram 100% da taxa CDI, também foi para 4,25%. Mas o efetivo em 12 meses está 2,18%. Se você olha uma inflação de 8,06%, todos esses produtos estão com rendimento negativo, estão perdendo para o dragão. Aí eu acabei de consultar no aplicativo Renda Fixa, que você pode instalar no seu celular e conhecer os melhores produtos com garantia do FGC, até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Então, aquele CDB híbrido, IPCA mais 5,75, a liquidez dele é em 5 anos. Mas olha como que foi para quase 14 pontos percentuais. Então, aquele que investir hoje, daqui 5 anos, ele vai receber essa taxa média, né? Porque o IPCA ele acaba oscilando, mas numa tendência de viés de alta, vai ficar próximo desse patamar aí, de 13,8%. Se você compara com a caderneta de poupança, a gente tem, sei lá, 8, 9 vezes o ganho da caderneta de poupança, com a mesma garantia da poupança, que é o FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Ah, alguém alega, tem imposto de renda. Sim, a alíquota de 5 anos é 15%. Mesmo assim, você fica com uma taxa anual muito vantajosa. Aí eu trago um exemplo do PicPay, que a gente consegue cashback, e além disso, o dinheiro parado no PicPay remunera 130% da taxa CDI. Eu fiz essa consulta hoje, 17 de junho. Então, 130% da taxa CDI daria 5,53. E o PagBank, que é também um banco do UOL, então, quem tem loja no UOL e usa as maquininhas do UOL, tem à disposição a possibilidade de abrir uma conta nesse PagBank, e ele também está remunerando, ele tem CDBs com 200% da taxa CDI, que daria hoje 8,5%. Então, exemplificando para a nossa economia, para o nosso mercado de capitais, alguns produtos que tiveram impacto positivo com a elevação na taxa Selic. Seria isso aí, professora Laís. Muito bacana, hein, professor? E é interessante até mesmo para a gente conseguir comparar e até pensar mesmo agora o que vale, se vale mudar os investimentos, o que está valendo a pena investir. Eu não conhecia esse do UOL, confesso, já
Os outros sim, né? A PicPay eu conhecia, mas esse da UOL realmente é uma novidade, não conhecia. Mas, enfim, eu achei bem legal, até mesmo pela remuneração que ele está dando, né? Porque pagar 200% do CDI é bem vantajoso, né? 8,5% é de se pensar, né, professor? E com viés de alta, deve subir para 5% na próxima reunião do Copom, daí a gente já está falando de 10 pontos percentuais. Para quem contratar hoje, é essa taxa, né? Mas conforme a Selic sobe, os bancos vão diminuindo a proporção da taxa CDI. Sim, com certeza. Nossa, muito interessante. É aquilo, né, professora? A gente tem que realmente pesquisar. Muitas vezes a gente pensa que para ganhar alguma coisa, ou na verdade para perder agora, né? A gente só. Talvez o nosso conhecimento ainda seja um pouco limitado, e muitas vezes a gente acaba pensando apenas em investimento seguro, apenas na poupança. Certo? E a poupança a gente acaba perdendo dinheiro, né? E tem tantos outros bancos, principalmente eu falo bancos digitais, que só de você deixar o seu dinheiro lá parado, né? Como se fosse uma poupança, digamos assim, ele está rendendo muito mais do que a poupança. Então também é uma questão de parar, analisar, né? E tem tantas. Além, né, dessa aula que o senhor deu hoje aqui para gente, temos também tantas outras para procurar e para buscar, que também explicam bem a respeito desses rendimentos. Mas, voltando para a Selic, então, essa alta, a gente está vendo que vai ter muitos setores que vão acabar perdendo, mas outros setores que vão acabar ganhando. E nós, né, como consumidores, como espectadores, digamos assim, a gente tem que fazer com que isso seja benéfico para nós também, né, já que a gente anda perdendo tanto com essa alta da inflação, né, professor? Exatamente. Então, para nós, consumidores, pessoas físicas, é poupar e colocar o dinheiro nestes produtos pós-fixados e híbridos que passam a ficar atrativos a partir deste cenário de Selic em alta. É isso aí. Obrigado, professor, pela sua participação aqui conosco. É sempre um grande prazer estar com você nesse nosso Café com Economia, porque sempre traz tantas coisas novas, tantos aprendizados, falo por mim, mas tenho certeza que também para todas as pessoas que assistem ao nosso canal. Não, tranquilo, é uma satisfação muito grande participar destes eventos, né, destes debates. E eu gostaria de deixar aqui um testemunho, vamos dizer assim. Na disciplina de econometria, desde 2020, eu acabo fazendo uma pesquisa com os alunos, e aí a gente coleta informações de renda familiar, se possui casa, carro, moto, para fazer as regressões lineares dos modelos de resposta qualitativa, MPL, Logit, Probit. E o interessante é que o Brasil como um todo, aqueles que conseguem poupar, 84% colocam o dinheiro na caderneta de poupança, que é um péssimo negócio que a gente acabou de demonstrar. E as turmas de 2020 para cá, tanto de econometria como introdução à econometria, a proporção dos alunos que poupam é elevado, é mais de 70%. Isso é muito interessante, né? Eu pergunto, você consegue poupar pelo menos 10% da tua renda? Então, mais de 70%, na média das turmas, responderam que sim. E o bacana é que quando pergunta, né, em quais produtos que você está investindo o dinheiro da sua poupança? A caderneta de poupança para os alunos de economia da Unicesumar é menos de 30%. Então, comparado com o brasileiro médio, os nossos alunos estão de parabéns. Então, gostaria de deixar esse testemunho. Estão ganhando dinheiro, né, professor? Não estão perdendo, estão ganhando. Exatamente. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Obrigada, professor, novamente. Obrigado para você que assistiu a esse nosso vídeo. E aguarde que logo mais teremos mais vídeos aqui no nosso canal Café com Economia. Um grande abraço e até a próxima.